Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus, pelo privilégio que Ele nos concede de estar em sua casa. Sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo 3. Versículo de número 16. 3:16. Todos encontraram? Amém? 3:16. 2 Timóteo 3:16. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Senhor Jesus, nós queremos pedir que o Senhor venha nessa manhã abrir os nossos corações para compreender tudo aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Tem misericórdia da nossa vida, Pai. Nos instrui essa manhã e nos ajuda, Pai, a compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que nós pedimos e desde já agradecemos. Amém e amém. Queridos irmãos, hoje e nas próximas semanas, nós vamos começar ciclos de estudos de introdução ao livro de Jó. Como tem sido divulgado aqui na nossa igreja, a próxima revista ela tratará acerca do livro de Jó. E como nós estamos em um mês de férias, muitos irmãos estão viajando, o pastor Gedeon Júnior preferiu que nós iniciássemos a revista no mês de agosto. Então, você vai contar de hoje mais 3 semanas e aí nós daremos início à nossa revista sobre o livro de Jó. Então, nessas próximas semanas, nós estaremos estudando lições introdutórias acerca do livro de Jó. Para quando a gente chegar no livro de Jó, você já está craque, já está com tudo na cabeça e ficar com mais vontade ainda de vir para a escola bíblica dominical. Amém? Então, hoje, nós vamos estudar um pouco, de maneira bem conceitual, a divisão das Escrituras. Nós lemos aqui a palavra do Senhor dizendo que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, ele seja o quê? Perfeito. Perfeito em toda boa obra. E todos nós sabemos que a Bíblia Sagrada ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Hoje, essa manhã, e durante esses ciclos de estudos, o objeto de estudo que a gente vai ter é justamente o Velho Testamento. O Velho Testamento. Porque no Velho Testamento é onde está o nosso querido livro de Jó. Então, nós vamos estudar mais a fundo um pouco sobre o Velho Testamento. E aí, para os irmãos compreenderem bem o que a gente vai tratar, deixa eu ver se o controlezinho aqui vai funcionar. Estou apertando no lugar errado e não vai funcionar, né? A divisão do Velho Testamento, você já deve saber de cor e salteado, mas vamos começar por aí para que quem não saiba possa sair entendendo hoje isso. O Velho Testamento, ele é dividido da seguinte forma. Você vai ter ali uma primeira divisão de livros chamados ali do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Logo depois você tem mais alguns livros ali que são chamados livros dos juízes, ou dos militares, onde nós vamos ter Josué, Juízes e Ruth. E aí nós temos um outro ciclo de livros que seria os livros que tratam da monarquia, e aí a gente tem
1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e aí os livros que tratam um pouco acerca do exílio, Esdras, Neemias, Ester, e aí vem os livros poéticos, ou as poesias, onde nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e os livros de profecias, que são divididos em profetas maiores e profetas menores. Você já deve saber isso de cor e salteado, mas como a gente está estudando uma lição introdutória, a gente precisa compreender isso com muita clareza aqui, meu irmão. Então vamos lá. O pastor Gedeon Júnior, que gosta de tudo nos mínimos detalhes, ele ainda fez uma marcação ali para você ver, olha ali, ó, os livros históricos, está marcadinho ali para você compreender bem. Aí, os livros que vão tratar acerca de toda a questão dos juízes, questão militar de Israel, estão ali marcados. Os livros que vão tratar acerca da monarquia do povo, os livros que vão tratar um pouco acerca de exílios que o povo enfrentou, e aí os livros poéticos que, dentro da classificação do Antigo Testamento, nós temos o Antigo Testamento, nós temos essa outra subclassificação, e aí dentro dessa subclassificação nós temos o livro de Jó, certo? E aí a última grande classificação, os livros de profecia, que aí são divididos em mais uma classificação de profetas maiores e de profetas menores, certo? Só que não para por aí. Nós lemos aqui no texto inicial que a palavra de Deus, ela tem o quê? Inspiração. E o Antigo Testamento, tal qual o Novo Testamento, ele é palavra de Deus, sim ou não, meu irmão? Nós cremos que o Antigo Testamento é palavra de Deus, nós cremos que o Antigo Testamento compõe um conjunto que é inspirado por Deus, Obrigado, minha irmã. E quando a gente chega aqui no Antigo Testamento, a gente vai observar o seguinte, em primeiro lugar, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, dentro do Antigo Testamento, em termos de palavra de Deus, nós podemos compreender em primeiro lugar que existe um Deus criador. Existe um Deus criador. O Antigo Testamento, ele vai retratar um Deus que cria todas as coisas. Um Deus que, através da sua palavra, tem a capacidade de criar todas as coisas. Ou seja, meu irmão, nós servimos a um Deus que é soberano em seus caminhos, soberano em seus propósitos, um Deus que, com a sua palavra, tem a capacidade de criar todas as coisas. E aí nós temos o livro de Gênesis, onde é retratado o Deus Criador. E aí nós temos o que chamamos de a dádiva do cosmos, ou seja, a dádiva de toda uma criação. Deus, ele cria todas as coisas, Deus, ele cria o sol, a lua, as estrelas, e ele vem criando coisinha por coisinha para que o homem pudesse ter uma vida muito interessante aqui na terra. Só que aí ele cria Adão, e aí nós temos a dádiva de Adão, ou seja, o primeiro homem, ele é criado, Deus, ele forma o homem com muito carinho, com muito zelo, e ele coloca o homem por cabeça dentro de todo aquele local, aquele jardim. Só que aí a gente também tem a história da dádiva da noiva, ou seja, Deus olha para o homem e ele diz, não é bom que esse homem esteja só, eu vou dar para ele uma ajudadora, eu vou dar para ele uma mulher, e eu vou chamar ela de varoa, porque ela foi feita aqui da costela do homem. E aí nós temos a dádiva da noiva. Só que não para por aí, meu irmão. No Gênesis nós também temos a dádiva do jardim, ou seja, Deus demonstrando que o que ele desde o início tinha para o homem era um local de refrigério, é um local de descanso, um local onde o homem poderia viver em paz, em tranquilidade. Em tranquilidade. Só que nós sabemos que, infelizmente, o homem ele cai, o homem ele tropeça, o homem ele faz o que é mal aos olhos do Senhor, e aí ele é tirado de onde? Do jardim. E quando o homem é tirado do jardim, passando algum tempo, a iniquidade começa a aumentar na terra.
aumentar de tal modo que Deus ele se entristece de tão grande maneira que ele diz: não, eu vou destruir tudo aqui. Eu vou destruir tudo, porque não dá mais. Esse homem está ficando a cada dia pior. Só que Deus ele olha do seu alto e sublime trono e ele encontra ainda um coração sincero. E aí sabe o que acontece? No Gênesis nós temos também a dádiva do recomeço. A dádiva do recomeço, com Noé e com sua família. Deus, ele destrói todas as coisas, mas ele dá ao homem a oportunidade de recomeçar. Porque Deus é amor, Deus ama a sua criação, e aí ele dá ao homem a dádiva do recomeço. Só que aí no Gênesis nós também temos a dádiva da escolha de uma semente. Ainda no Gênesis, Deus escolhe alguém que vai ser pai de uma grande nação. E aí ele planta uma semente no coração daquele homem. Ele diz: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Eu ainda vou te mostrar. E no decorrer de toda essa caminhada, Deus ele vai renovando promessas a Abraão. Ele diz: olha, Abraão, olha para as estrelas, você pode contar. E aí Deus planta uma semente. Só que nós não paramos por aí, meu irmão. O Antigo Testamento, além de apresentar um Deus criador, ele também nos apresenta, vamos lá, o Deus libertador. Olha só que coisa magnífica. Quando a gente chega em Êxodo, nós observamos um povo que estava em sofrimento. Nós observamos um povo que estava sendo escravizado, porque eles eram fortes, eles eram numerosos, e Faraó entende que escravizando aquele povo, ele conseguiria fazer grandes edificações, ele conseguiria controlar o povo. Mas Faraó não contava com o grande eu sou. Ele não contava com um Deus que tinha a capacidade de libertar o seu povo. Ele não contava que aquele povo tinha uma promessa de descanso. E aí nós temos a figura do Deus libertador. O Deus libertador. E aí nós temos a primeira dádiva do Êxodo, que é a dádiva da libertação. Deus ele liberta o seu povo com mão forte do Egito. Ele tira o povo daquele local para demonstrar para Faraó e para todos os povos circunvizinhos que o Deus de Israel era um Deus forte. O Deus de Israel era um Deus que tinha a capacidade de alterar a história daquele povo. O Deus de Israel era o Deus que tinha a força suficiente para entregar nas mãos deles uma terra que ele havia prometido. E aí ainda no Êxodo nós temos a dádiva da lei, ou da antiga aliança, quando Deus ele entrega os seus mandamentos para aquele povo. Deus, ele entrega ao povo leis e mandamentos porque o povo estaria em uma terra de descanso e eles teriam que ser regidos por lei. Eles teriam que ter entendimento dentro dos aspectos do que Deus entendia ser certo e errado. E aí Deus entrega para aquele povo uma lei que para muitos naquela época era uma lei extremamente inovadora, uma lei que tratava de vários aspectos que naquela época ainda não eram tratados, inclusive aspectos sanitários do povo. Ou seja, Deus ele traz uma lei completa para o seu povo, para que na terra em que ele entregar houvesse um descanso genuíno, verdadeiro, pautado em leis corretas, íntegras, leis que foram entregues pelo próprio Deus. E aí a gente continua, e em Levítico a gente tem a dádiva da liturgia, ou seja, em Levítico Deus ele apresenta toda a questão da lei, tratando dos sacrifícios, tratando de como ocorreria o perdão do pecado. Se aquele povo deixasse o Senhor, se aquele povo pecasse contra o Senhor na terra que Deus tinha prometido a eles, Deus ele vem e ele entrega exatamente o que deveria ser feito, por quem deveria ser feito.
e de que forma as coisas deveriam acontecer naquela terra. E aí, quando nós chegamos em Números, nós temos a dádiva da renovação da aliança. Deus, ele fala novamente com o povo exatamente todos os preceitos que ele tinha para aquele povo. Deus, ele traz novamente à memória do povo as leis que ele tinha dado a eles. Porque nós somos humanos e como humanos muitas vezes nós esquecemos do que Deus fala conosco. Muitas vezes nós abandonamos o que Deus fala conosco e aí Deus vem e Ele traz a memória da gente. Olha, você lembra do que eu te disse? Você lembra do que eu te falei? Hoje eu venho renovar tudo aquilo que eu te disse. E aí Deus, através de Números, traz a renovação da aliança. Vem trazendo novamente aspectos da lei de Deus. E aí, em Deuteronômio, opa, passei demais. Nós também temos a renovação da aliança. Desculpa, é porque eu ainda estou aprendendo a mexer com slide, tá, irmão? É a primeira vez que eu ministro uma escola dominical com slide. Isso aqui é um sofrimento só, mas vai dar certo, tá bom? Não se preocupe. E aí nós temos ainda em Deuteronômio a renovação de toda essa aliança. E é Moisés trazendo a memória do povo. Olha, Deus libertou vocês com mão forte. Deus fez vocês saírem do Egito com mão forte. Não esqueçam o Deus de vocês. Se vocês obedecerem essa lei aqui que foi entregue por Deus, Deus ele vai dar uma vida longa, próspera e tranquila para vocês. Agora, se vocês desonrarem essa lei, vocês vão ser escravizados. E aí ele encerra dizendo, olha, hoje vocês têm dois caminhos, um caminho de vida e um caminho de morte. Escolham, pois, a vida para que vocês vivam bem na terra que Deus está entregando a vocês. E aí, nós chegamos a todos os livros aí históricos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, mais conhecido como os livros da lei ou o Pentateuco, dentro do Velho Testamento. Só que, meu irmão, não para por aí. Dentro da palavra de Deus, nós também temos um Deus que concede descanso na terra que Ele promete ao seu povo. E aí, dentro desse aspecto do Deus que concede descanso, nós temos justamente os livros dos generais ou os livros dos juízes, né? Os livros dos militares, que vão começar justamente com a dádiva da terra prometida. Ou seja, o povo toma posse daquela terra, ali no livro de Josué. A dádiva dos líderes militares, a dádiva da monarquia. Então veja bem, Deus coloca o povo dentro de uma terra. E dentro dessa terra, Deus ele concede descanso para o seu povo. E o desejo de Deus, desde o início, era dar exatamente descanso para aquele povo naquela terra. Não à toa Deus olha para o povo e diz, olha, escolham o bem, escolham caminhos de vida, porque o que eu tenho para vocês é descanso. O que eu tenho para vocês é uma vida plena. Não à toa, Deus dá ao povo a terra, Deus entrega ao povo a dádiva da terra. Deus coloca nessa terra líderes aptos e capazes a levarem o povo à conquista daquela terra. A conquista daquela terra. Só que, meu irmão, infelizmente, o povo se esquece de Deus e aí vive aquela loucura que nós vimos no livro de Juízes. Deus levantava um juiz, o povo vivia dentro da vontade de Deus. Aquele juiz morria, o povo começava a se corromper novamente, Deus levantava novamente outro juiz, porque Deus é misericordioso, e aí aquele juiz morria, o povo se corrompia, era escravizado, orava, pedia a Deus, Deus levantava outro libertador, e aí o povo vivia aquele momento de altos e baixos. Mas o desejo de Deus não era esse, meu irmão. O desejo de Deus era que o povo vivesse uma vida plena, uma vida tranquila, na terra que Ele tinha dado a eles. E aí, dentro do Deus que concede descanso na terra prometida, nós temos a dádiva da monarquia. O desejo de Deus, nós bem sabemos desde o início, era ser o rei de Israel. Mas aí o povo olha para os povos circunvizinhos
e vem, não, peraí, eles têm um rei, por que a gente não tem um rei? Por que a gente não tem rei? E aí o povo clama e Deus, por amor e misericórdia, olha para aquele povo, olha para Samuel e diz, olha Samuel, vai lá, esse povo quer um rei, eu vou dar um rei para eles. Mas avisa para eles que eles vão ter que pagar imposto para o rei. Avisa para eles que eles vão ter que ser submissos a esse rei. E aí Deus escolhe um rei e coloca ali Saul. E aí nós temos em Israel vários reis. Quando o reino se divide em reino do sul e reino do norte, nós temos reis tanto no reino do sul quanto no reino do norte. E aí Deus também entrega a dádiva da monarquia. E aí, meu irmão, para você entender bem o que eu estou falando aqui, olha só. Os irmãos que estão mais longe, se vocês não conseguirem enxergar, aí vem mais para pertinho, tá bom? Mas aqui eu vou tentar ler para você. Nós temos então aqui, uma cronologia de todos os eventos relacionados aos livros históricos que nós tratamos aqui agora. O primeiro livro que você vai ter ali é o de Josué. E Josué ele vai retratar justamente, olha só ali, a conquista e a distribuição da terra, como nós bem falamos. A conquista e a distribuição da terra. Quando nós chegamos ali em Juízes e Ruth, nós vamos ter um retrato dos juízes de Israel. Justamente aquela questão que eu falei para vocês aqui, que Deus levantava um juiz, o povo vivia em retidão, esse juiz ele vinha e infelizmente ele morria, porque o homem ele envelhece e ele morre. E aí o povo se corrompia. Quando o povo se corrompia, ele orava, pedia a Deus misericórdia, Deus erguia outro juiz, e é justamente esse momento ali de Juízes e Ruth. E aí nós depois chegamos no momento da monarquia unificada, que nós temos ali, 1 Samuel e 2 Samuel. Dentro de 1 Samuel e 2 Samuel, nós temos a ascensão de Saul, a monarquia, ao reinado ali de Israel, e nós também depois temos Deus rejeitando o reino de Saul por causa da desobediência de Saul e levantando como rei Davi. E aí depois nós temos um momento em que a monarquia é dividida, Nós conhecemos bem a história do filho de Salomão, Roboão, que resolve ouvir o conselho de pessoas que não deram um bom conselho para ele, e o reino acaba se dividindo. E aí em 1 Reis e 2 Reis nós temos o momento da monarquia dividida. E 1 Crônicas e 2 Crônicas, nós temos a seguinte situação. Em 1 Crônicas, a monarquia dividida, tratando um pouco mais acerca do exílio do povo do norte, e em 2 Crônicas nós temos a monarquia dividida também, tratando um pouquinho sobre o exílio do sul. Tio, será que o senhor consegue subir o quadradinho? Aí na tem um monte de quadradinho, é só apertar para ele ficar mais em cima, nessa maquinazinha aí. Se o senhor conseguir, não conseguir, não tem problema não. Onde a gente passa aí que tem a numeraçãozinha, aí vai ter um monte de quadradinho assim. Aí tenta apertar para ficar em cima. Será que dá aí? Aí, E aí, quando a gente chega em Esdras, Neemias e Esté, a gente vai estar tratando um pouco mais sobre a questão do retorno do exílio. Beleza? Então vamos seguir aí o nosso estudo. E aí nós temos a divisão desses livros que a gente tratou: Josué, Juízes, Ruth, os livros da monarquia, que são 1 Samuel, 2 Samuel, 2 Reis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. E aí vamos seguir. Só que, meu irmão, vamos lá, dentro da palavra de Deus, nós vimos aqui a questão dos livros históricos, nós vimos aqui a questão dos livros que tratam sobre a monarquia, e aí dentro da palavra de Deus, nós também vamos ter o Deus que concede ao seu povo sabedoria. E aqui nós entramos na parte que mais nos interessa. Por quê? Porque dentro da divisão do Antigo Testamento,
nós sabemos que o livro de Jó ele está inserido justamente nos livros poéticos, ou nos livros de quê? De sabedoria. E aí, dentro desse aspecto de um Deus que concede sabedoria ao seu povo, nós temos a dádiva da sabedoria em primeiro lugar. A dádiva da sabedoria. Dentro dos livros de sabedoria, nós também temos a dádiva dos hinos. Ou seja, vamos lá. A dádiva da sabedoria, nós temos o livro de Provérbios. Nós temos ali também um Eclesiastes. A dádiva dos hinos, nós vamos ter o quê? Os Salmos. Só que não para por aí. A dádiva da definição do sentido da vida, olha só que interessante. Dentro dessa classificação de definição do sentido da vida, nós temos o livro de Jó, que é o livro que vai ser objeto de estudo dessa revista todinha, meu irmão. E aí você já fica com isso na sua cabeça. No livro de Jó, eu vou entender a definição do sentido do quê? Da vida. Isso tem que ficar martelando na sua cabeça. Quando nós começarmos a revista, você vai entender isso aqui que eu estou falando. Ou você já deve até ter entendido, né? O porquê disso. Só que não para por aí. Nós também temos ali Cantares, que vai tratar do amor e da sexualidade entre um homem e uma mulher. Então, dentro dessa divisão dos livros poéticos ou dos livros de sabedoria, nós temos isso, a dádiva da sabedoria, a dádiva dos hinos, a dádiva de ter uma definição de sentido da vida, a dádiva do amor e da sexualidade. E aí, meu querido, é de suma importância que você entenda o seguinte: como eu já falei, os livros poéticos ou os livros de sabedoria são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses são os livros. E durante a nossa revista, nós vamos estudar todo o livro de Jó. E nós vamos entender a profundidade que esse livro tem e tantas coisas que nós podemos aprender com esse livro. Aí, uma divisão mais ampliada que o pastor Gedeon Júnior colocou para a gente: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Só que eu preciso, meu irmão, que você entenda o seguinte, que ainda existe uma outra e final divisão, que é justamente o Deus que controla toda a história. E esse aspecto do Deus que controla toda a história nós teremos nos livros que tratam de profecia, os profetas maiores e os profetas menores. E dentro desse Deus que é capaz de controlar toda a história, nós temos em primeiro lugar a dádiva da profecia. Em segundo lugar, nós temos a dádiva da providência. E logo depois nós temos a dádiva da palavra que controla a história. Então olha só, meu irmão, isso aqui é muito importante da gente entender. Por que o Deus que controla a história? Deus, ele é soberano. Deus, ele conhece todas as coisas. E ele sabe exatamente o início, o meio e o fim de tudo. Ou seja, nós temos um Deus que se apresenta em sua palavra como um Deus dominador, um Deus que sabe do amanhã, um Deus que guia os nossos passos, e é justamente por isso que nós confiamos nesse Deus. Nós temos esse Deus que nos entrega a dádiva da providência, ou seja, como Ele conhece o nosso amanhã, Ele cuida de todas as coisas, Ele age na nossa vida, Ele trabalha em prol do seu povo, Ele cuida do seu povo. E o Deus que controla toda a história, Ele com a sua palavra, Ele consegue cuidar de tudo. Ele consegue controlar todas as coisas. E aí nós temos o encerramento dessa divisão do Antigo Testamento, com a palavra de Deus demonstrando que Deus, ele é capaz de controlar a história, com os livros proféticos. E olha só, mais uma vez aí, a nossa divisãozinha para você não se esquecer. Os livros de profecia divididos em profetas maiores e profetas menores. Então, meu querido, trazendo novamente aquela divisão completa, você vai ter isso aí, ó.
o livro de a divisão de poesias, né, os livros de poesias ou de sabedoria, eles vão estar exatamente bem no centro do Antigo Testamento. Olha lá, os livros históricos, depois toda a parte da monarquia, a parte do exílio, aí a gente tem os livros de poesia ou os livros de sabedoria. E aí logo mais embaixo a gente tem toda a questão de profecia, e aí nós temos todo o Antigo Testamento em sua organização, certo? Então, meu irmão, olha só, o objeto de estudo da nossa revista, o livro de Jó. E aí, dentro do livro de Jó, nós vamos estudar a fundo o ponto do Deus que concede o quê? Sabedoria. O Deus que concede sabedoria. E aí nós vamos ver um pouco sobre a dádiva da sabedoria. Tio, me ajuda aí, por favor. A dádiva da definição do sentido da vida, que é justamente a questão mais funda ali que a gente vai estudar no livro de Jó. E aí, eu termino aqui os slides, pode voltar para mim. É só apertar o 1, ou o 4, na verdade, desculpa. Aperta o númerozinho 1 aí. Não foi, não? Vê aí o cut ou o alto. Aí, voltou para mim. Então, meu irmão, eu sei que uma lição como essa não é uma lição tão legal, né? A gente fica estudando muito conceito bíblico, mas isso é de suma importância para a gente entender a lição da semana que vem, entender a lição da outra semana, e aí sim nós entrarmos de fato no livro de Jó. Os irmãos entenderam? Amém? Deu tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguma preocupação, alguma angústia? Me conte agora, que aí a gente pode conseguir resolver essa situação. E se você também não entendeu, me procure ao final da escola dominical, eu vou ter um prazer de conversar com você, tá certo? Então, meu irmão, não perca. A gente vai estudar um pouco a introdução para que o seu coração fique quentinho, para quando o livro de Jó chegar, você está pronto para receber tudo que Deus tem para te entregar. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que cuida de todas as coisas, desde o Gênesis, o Senhor vem cuidando do teu povo, e até hoje, Pai, o Senhor tem cuidado de nós. Que essa palavra ela fique fincada no nosso coração, que nós possamos, Pai, guardá-la com desejo, e possamos, Pai, estar aqui nas próximas escolas bíblicas dominicais para aprender mais acerca de Ti. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos. A paz do Senhor. Aleluia. Interessante que a história do homem se repete, né? Você observa a Bíblia relatando a história de cada homem, de cada mulher, e a história sempre é a mesma, até os nossos dias. Segue o mesmo cronograma. Nasceu, viveu, reproduziu e morreu. E a Bíblia relata isso. Existem até os versículos da Bíblia que muita gente não gosta de ler, né? Às vezes pula esses versículos, que vem trazendo a genealogia, né? A descendência de todos os que viveram, daqueles que nasceram, viveram, reproduziram e morreram. Só que a coisa que eu acho mais linda é que no relato da Bíblia, quando vai trazendo esse sujeito nasceu, viveu, reproduziu, teve tais filhos e morreu tal dia. Tem um deles que para, é diferente. Quando a Bíblia chega em Enoque, o negócio modifica. A Bíblia diz: Enoque nasceu, Enoque viveu,
Enoque reproduziu. Reproduziu. Ele teve o filho que mais viveu, né? Matusalém. Mas a Bíblia não fala que ele morreu. A Bíblia diz que ele viveu para sempre ao lado de Deus. Chegou uma hora que a palavra do Senhor diz que Enoque andou com Deus, íntimo tanto com Deus, tão perto de Deus, tão junto de Deus, que eu imagino, porque a palavra do Senhor diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Se Enoque andava com Deus e Deus andava com Enoque, com certeza, os dois eram muito íntimos. E eu tenho certeza que para todo local que Enoque ia, ele convidava Deus. Deus, vem comigo para o meu trabalho, vem comigo para o meu passeio, vem comigo para o meu dia a dia. E quantas vezes Enoque deve ter dito, Deus, entra aqui na minha casa. E eu fico imaginando aqui na minha cabeça, mil maravilhas. Eu imagino um dia que Deus, Selma, deve ter olhado, Enoque deve ter perguntado para Deus e dito, Deus, entra hoje na minha casa mais uma vez. Eu imagino Deus olhando para Enoque dizendo, hoje eu não vou entrar na sua casa. Hoje, Enoque, é você que vai entrar na minha casa. É você que vai comer comigo. É você que vai sentar na minha mesa. É você que vai estar perto de mim. Daqui 100 anos, a gente ouve a história de muitos homens aqui na Bíblia. Anos e anos se passaram. E eu e você? Daqui 100 anos, como será a nossa história? Será que a nossa história, irmã Ruth, será a história de uma mulher e de um homem que viveu, nasceu, viveu, reproduziu e morreu? Ou será que a nossa história será de um homem e uma mulher que nasceu, viveu, reproduziu e viveu com Deus? Se Deus tomou Enoque para si, por que Deus não pode tomar a mim e a você? Só basta de cada um de nós agirmos da forma certa e da maneira certa. E eu tenho vontade. Se Deus quiser me tomar para Ele, eu sei que eu tenho muito a andar, mas eu quero seguir esse caminho. E nós temos essa oportunidade, não somente um, todos nós temos. E essa oportunidade se chama arrebatamento. E ela está mais próxima do que nunca. A nossa história, quem sabe a minha história, a história do Marco Aurélio, a história do Elias, a história da pastora Loide, a história da Claudentina, seja essa. Nasceu, viveu, reproduziu e foi arrebatado por Deus. Por isso nós acreditamos, nós louvamos e nós glorificamos o nome do nosso Deus. E nós não somos fracos, nós somos fortes. Por isso que nós vamos louvar a Deus com esse hino da harpa, hino 340.